Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Bernardo Vincenzo e comigo aqui está apenas o nosso editor preferido, Lucas Gonçalves. Opa, tudo bom? Realmente ele está bem animado hoje. E sim, voltamos para mais um episódio do Cast História, o podcast com mais castores em toda a podosfera. Aparentemente temos um por semestre, mas você não ouviu isso de mim, não. E, por falar em semestre, nós somos alunos da UFJF fazendo o que fazemos regularmente, trabalhos. E, dessa vez, como você pode ler aí no título, não vamos falar de um livro como das outras duas vezes, mas de um acontecimento histórico que mudou a vida de todos os colonos das três Américas. A primeira e única revolução bem-sucedida de escravos africanos. Realmente, uma salva de palmas para a Revolução do Haiti. Parabéns para eles, eles realmente fizeram um trabalho excepcional. Com exceção da parte dos massacres e genocídios, mas a gente vai chegar nisso em breve. Primeiro, retornamos agora com o Lucas. É sua deixa, meu querido. Bom, olá novamente. Depois dessa apresentação animadora feita pelo Bernardo, eu acho válido a gente falar um pouco sobre o porquê da gente ter escolhido esse tema para o terceiro episódio desse podcast. Bom, a Revolução Haitiana impressiona qualquer pessoa que tirar 15 minutos do seu dia para ver um pouco ou ouvir um podcast, né? Talvez esse aqui. Mas por quê? Bom, como já adiantado pelo Bernardo, ela se trata da primeira e única revolução bem-sucedida orquestrada por povos africanos escravizados, na até então Ilha de São Domingo, ou o atual Haiti, né? Como o nome já leva, Revolução Haitiana. Mas então por que ela não é tratada nas escolas e nem de conhecimento geral da população? Bom, tem muito o que se especular a respeito. Talvez a apertada grade cedida para a disciplina de história, tal como aqui em Juiz de Fora, né, que são apenas 2 aulas de 50 minutos semanais, e como a história não para, mais e mais temas vão surgindo, e outros vão sendo ocultados, né, como a Revolução Haitiana. Há aqueles que dizem que as grades são pautadas no eurocentrismo também, mas não cabe a gente dar esse veredito, né? Bom, a gente escolheu a Revolução Haitiana por se tratar de um tema que abrange muitos dos aspectos presentes ali, no início do século XIX, como a bem conhecida Revolução Francesa, pois acreditem ou não, os dois temas têm uma certa ligação, assim como a Guerra Civil Americana e também a Revolta dos Malês aqui no Brasil, que serão temas apresentados ainda hoje. Mas como esse podcast é um pouco diferente, mais pra frente teremos também a atividade de pensar melhor sobre o tema. Bom, agora eu vou dar a palavra novamente pro Bernardo para contextualizar a gente sobre o tema historicamente, né? Elucidado agora pelo nosso amigo Lucas sobre o que exatamente nós vamos falar nesse episódio, a gente vai voltar um pouco no tempo e vai falar sobre o contexto histórico em que toda essa bagunça que é a Revolução Haitiana se sucedeu. E, bom, primeiro a gente pode demarcar que um dos acontecimentos primários para a história contemporânea é a Revolução Francesa, isso não há dúvida. E ela teve uma série de desdobramentos, a quais não nos importa agora, mas o primeiro deles foi a Revolução Haitiana. E todo esse período de 1789 até o iniciozinho do século XIX foi um período muito conturbado para ambos, a França e o Haiti. E, bom, como na França toda essa bagunça começou antes, a gente vai falar um pouquinho dela antes. Que tudo começou quando teve uma série de crises econômicas depois da Guerra dos Sete Anos e da Guerra de Independência Americana, e o país estava quebrado, teve fome, as pessoas morriam, os camponeses estavam agitados, e foi organizado uma Assembleia dos Estados Gerais. Os Estados Gerais são os três estados: nobreza, clero e terceiro estado. E, bom, só que não deu muito certo. A monarquia foi, depois de um tempo, a monarquia foi imposta a aceitar uma constituição, isso acabando com séculos aí de absolutismo francês. E
não só isso, mas nesse mesmo período foi escrita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que se baseou em princípios iluministas para justificar o que eles estavam fazendo ali nesse momento, e para justificar o liberdade, igualdade e fraternidade, que as pessoas na rua ficavam gritando, sabe? E nesse mesmo tempo também teve a própria Constituição, né? E um mês antes dela ser escrita, uma outra revolução ia estourar, mas dessa vez do outro lado do Atlântico, na ilha que hoje a gente chama de Haiti, mas na época era São Domingos, que ainda era uma colônia da França. E bom, tudo começou quando teve uma cerimônia secreta de voodoo, e uau! Enquanto tinha um furacão tropical passando pela ilha, e mais tarde, nesse mesmo dia, os escravos começaram a sair, matando os senhores e trazendo uma guerra civil profunda para a ilha. Mas isso parece um pouco de graça, obviamente não é, porque tiveram aí pelo menos uns 2 séculos de tortura e escravidão nessas pobres pessoas. E eles ficaram sabendo sobre toda aquela conversa de liberdade, de iluminismo que estava tendo na França, e eles quiseram ter uma para eles mesmos, né? Uma nação para eles próprios, e eles tiveram que lutar muito para isso. Lutaram contra a aristocracia local de franceses, lutaram contra soldados monarquistas da França que vieram de lá para cá, depois contra soldados do Napoleão, e lutaram contra soldados ingleses, espanhóis, sabe? Foi uma sucessão de batalhas, e eles foram conseguindo surpreendentemente para todo mundo, sabe? E, bom, tudo isso terminou em 1804, quando foi finalmente declarada a independência, e o carismático Toussaint Louverture, ele se tornou o presidente, né? E bom, foi um acontecimento histórico isso, de os escravos negros se rebelarem e conseguirem independência, sabe? Era algo que um europeu branco não podia conceber isso, era um pouco chocante, assim, sabe? A última vez que alguém tentou algo disso foi, sei lá, Espartacus, né, em Roma, 2000 anos antes, sabe? E ele falhou. Mas realmente o que esses ex-escravos fizeram foi algo excepcional, que mudou completamente a escravidão americana, o continente, óbvio. E bom, os franceses tiveram que se vazar da ilha. Foi a capacidade de organizar dos rebeldes, é algo inspirador, que não para a gente, né, mas para as pessoas que estavam passando pela essa mesma situação trágica que eles em outros lugares, como a gente vai ver. Bom, então como a gente já pode ver, a Revolução Haitiana foi em parte um produto da Revolução Francesa. Mas a gente não quer ofuscar o que foi feito, né? Pelo contrário. Até porque as notícias da época sobre uma revolta bem-sucedida de escravos tiveram várias repercussões que a gente vai ver mais à frente. Como, por exemplo, o haitianismo, que surgiu em decorrência das repercussões da Primeira República comandada e conquistada por negros nas Américas. Bom, para explicar de forma rápida, o haitianismo é o termo cunhado ao se referir ao medo das elites de outras colônias, como as brasileiras, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente também, né? De que ocorresse o mesmo no seu território. Então dizer se o haitianismo é positivo ou não, mesmo que parecendo ter resposta óbvia, né? Ao pensarmos nele como a inspiração para a libertação dos escravos, não é tão simples. Pois assim como a gente pode ver no livro A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista, o que não deve ser dito, escrito por Marco Morel, o termo tem diversas interpretações, negativas por parte da elite, por talvez incitar a rebelião, né, fazendo ali algo que eles não queriam, não buscavam, como também interpretações positivas, como uma forma do povo negro protagonizar sua própria história.
E além do termo haitianismo, a gente pode partir então para a Revolta dos Malês, que também é um acontecido que faz uma certa referência à Revolução Haitiana, a independência do Haiti, né? Bom, a Revolta dos Malês foi um acontecido que pode-se dizer relacionado com a Revolução Haitiana por se tratar também de uma revolta protagonizada por povos negros, agora no Brasil, né? Bom, no período regencial, ali entre 1831 a 1840, mais ou menos, que já é conhecido como período das revoltas, diga-se de passagem, né? Ocorreu a Revolta dos Malês, uma revolta de escravos muçulmanos e africanos, teve início em 1835, em Salvador, na Bahia. A revolta começou no dia da festa Nossa Senhora da Orientação, onde a festa ocorreria em Bonfim, né? E várias autoridades de Salvador iriam para lá para prestigiar a festa, participar dela e coisa do tipo, o que abriu uma brecha para a revolta lá em Salvador. Mas o que isso tem a ver exatamente sobre a Revolução Haitiana? Bom, mesmo a revolta sendo algumas décadas depois da Revolução, os escravos sabiam sobre ela, porque eles usavam colares com imagem do Dessalines, eu não sei se a pronúncia é assim, o presidente que declarou a independência do Haiti, né? Então a gente consegue ver na revolta dos Malês uma influência a partir da Revolução Haitiana, tal como o termo haitianismo, que é usado até hoje, seja de forma positiva ou não. E eu acho que pode ir além também. A gente pode falar agora por exemplo, da Guerra Civil Americana, que eu vou deixar para o Bernardo falar um pouco mais sobre. Bom, agora nós vamos para o terceiro e último impacto, grande impacto, pelo menos da Revolução Haitiana, que foi a Guerra Civil Americana, que aconteceu 60 anos depois, né, mais ou menos, da Revolução Haitiana, e foi, como o nome já sugere, uma guerra civil nos Estados Unidos, em que o Norte, ou a União Federal, lutou contra a agressão do Sul dos Confederados e tal. A causa inicial não era a abolição da escravatura, mas acabou se tornando isso conforme o conflito foi se estendendo, sabe? E de início era muito mais sobre se os estados que foram integrados à União depois da guerra contra os mexicanos em 1848, se esses estados novos iam aderir à escravidão ou não. E, bom, nesse período, quase 13% da população de todos os Estados Unidos era de negros escravos, né? E, bom, o conflito começou em 1860, quando um pouco depois que o Abraham Lincoln venceu as eleições presidenciais, e ele tinha uma plataforma anti-escravista, e isso estava aborrecendo muito os senhores de terra no sul. Bom, isso foi escalando de forma que até algumas reuniões diplomáticas fracassaram para tentar aconselhar os dois lados, e em dado momento o pessoal do Sul declarou, entre aspas, independência da União, em verdade, né, nessa confederação, e atacou prematuramente os Estados do Norte. E essa luta durou aí em 5 anos, de 1860 a 65, até que, depois de uma série de derrotas, o general confederado Lee ele se submeteu ao general Grant em Petersburgo. E a maioria da infraestrutura sulista foi destruída, ferrovias, plantações de algodão, tudo entrou em ruínas, e os milhões de afrodescendentes escravizados puderam aproveitar sua liberdade na subsequente abolição. E a nação destruída passou por um período de reconstrução depois, e tentar conceder direitos civis a esses escravos libertos, né? Senão ia acontecer algo similar ao que aconteceu aqui no Brasil, que todo mundo só foi para
as comunidades e tá lá até hoje numa situação terrível. Não que lá nos Estados Unidos seja muito melhor, mas enfim. E, bom, qual a relação disso tudo com a Revolução do Haiti? É que no Sul, como eu disse, a maioria da economia era baseada no latifundiário, especialmente de algodão, em que escravos faziam o trabalho dos seus senhores. E eles tinham uma preocupação psicológica, assim, os senhores, de que algo que aconteceu no Haiti, como os massacres em 1804, poderiam acontecer de novo ali, sabe? E se justificavam isso de forma econômica, a falar, mas se libertar eles, o que a gente vai fazer com eles? Vai arruinar a economia, mas na verdade era um fator muito mais psicológico, como o próprio Thomas Fleming fala no seu livro. Ele fala que era uma doença na mente do público. É uma frase de efeito muito boa. Bom, agora a gente vai para a última parte do nosso podcast, que é uma atividade. Bom, você aí escutando não precisa resolver ela, mas se você resolver, você pode escrever nos comentários, a gente vai ler, vai responder. Mas é uma atividade para alunos do ensino médio. Mas se você não estiver no ensino médio, não tem problema. Bom, tem duas imagens que vão aparecer. Uma é a do Maximilien de Robespierre, o líder jacobino da Revolução Francesa, que ele foi uma figura extremamente controversa em seu tempo, que ele começou lutando pela liberdade do povo francês de forma mais radical na época, né? Hoje em dia, enfim. Mas ele acabou perdendo a linha e se tornou um ditador genocida no Reino de Terror. E o outro cara é o Jean-Jacques Dessalines, o primeiro presidente do Haiti. E ele também foi uma figura controversa, óbvio, todo mundo é, em todo o tempo. Ele, apesar dele trazer a liberdade para o povo escravizado por 200 anos, ele também ordenou uma série de massacres às populações brancas na ilha, e sem misericórdia nenhuma, assim, durante um ano inteiro. E, bom, a atividade é o seguinte: analise artística e historicamente as reproduções desses dois líderes políticos e suas diferenças e similaridades. Bom, com isso a gente fecha aqui o nosso podcast com essa perguntinha. Bom, foi um prazer e até a próxima.